eu me chamo Raika Manoela, sou daqui a Bianca e nós estamos aqui para apresentar o primeiro episódio do Papo de Vestibulando do Colégio CPI. Um podcast onde você vai encontrar diversas dicas sobre o Enem e demais vestibulares. Ah, e não perde tempo, viu? Já nos siga nas redes sociais. E hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, o professor David Anderson. É uma honra estar aqui, pessoal. Eu fico muito feliz de ser convidado aqui nessa tarde para participar do Papo de Vestibulando. Eu sou o professor David Anderson, tenho 40 anos de idade, acho que 20 anos de sala de aula, acredita? Eu já peguei a fase até do GIS, cara. Jesus do céu. E aí fiz especialização em Química, atualmente eu sou mestre em Química e tenho o prazer de direcionar nessa escola maravilhosa, que é o CPI. Então, David, a gente quer tua ajuda aqui no Enem, porque Química não é uma coisa fácil. Realmente o pessoal tem bastante dificuldade na prova de natureza. E eu queria saber quais são os temas mais recorrentes na prova de Química. Olha só, quando você vai fazer o vestibular, alguma prova, seja o Enem, seja o S, o FT, o EMA, você tem que conhecer a banca. Conhecer a banca é importantíssimo para qualquer pessoa, até para depois do vestibular, quando você estiver interessado em fazer concursos públicos, né? E as bancas geralmente já têm um esqueleto, que é uma construção de determinados temas que aparecem recorrentemente nessas provas. E o Enem não é exceção. O Enem tem esses temas que aparecem quando a equivalência é grande. Número 1, reações orgânicas. Porque tem um lance interessante, Raika, Bianca e você que está em casa assistindo. Cara, se você pegar o Enem desde quando começou até agora, em 2009, o Enem deu uma mudada federal, tipo uma mudada trilouca, né? Então, se você, por exemplo, joga em qualquer site, tipo raio-x do Enem, e aí vai passar os conteúdos de todos os Enems, o resultado que você vai obter dos temas, né, elencados, não traduz de fato a realidade. Eu acho que a ideia mais interessante é você pegar os temas de 2009 para cá, que foi quando o Enem mudou muito. E aí você tem reações orgânicas em primeiro lugar, você tem forças intermoleculares, dipolo induzido, íon dipolo, você tem aquele famigerado cálculo estequiométrico, que aparece bastante, e aí você tem temas satélites, né, que costumam aparecer volta e meia, tipo eletroquímica, que eu acho que vai cair nisso, e termoquímica, que é energia, isso está muito em voga, eu acho que vão aparecer. Então esses temas aí, além de cadeias carbônicas, fazem o esqueleto da prova, né? Então 15 questões, se você sacar esses temas, você acerta mais da metade, com certeza. E aí, eu quero saber, porque a maioria... O Enem, ele costuma cobrar essas questões com conteúdo, só que relacionado com o cotidiano. Sim. Como você acha que a gente consegue ver como vai cair, já ter aquela ideia e já ficar mais relaxado na hora da prova? Cara, primeiro lugar, o estudante ele tem que ter paciência, calma, serenidade. Tá bom? Eu até costumo falar, já falei isso para algumas pessoas, se desesperar, você perde pontos de inteligência. Se a gente imaginasse que nossa vida fosse um RPG e tem aqueles pontinhos de inteligência, de força, se você ficar nervoso demais durante a prova, você vai perder pontos de inteligência e vai acabar chutando a questão e errando. O ideal é você ficar tranquilo inicialmente e usar um raciocínio sistemático, porque a construção da prova do Enem, ela coloca enunciados longos. Muitas vezes o enunciado é um ponto de apoio para você conseguir responder o exercício. Então a técnica é fazer uma leitura atenta e tentar sublinhar aquilo de informação que você acha que é importante. Às vezes a resposta, isso acontece recorrentemente no Enem, está dentro do próprio enunciado. Aí o cabo acaba errando porque ficou nervoso demais. Então tenha calma, vá com confiança, não com confiança exagerada, mas com confiança. Sublinhe os pontos importantes e aí você vai ter uma ideia de como fazer e como resolver a questão. David, e como que eu posso interpretar corretamente os gráficos? O Enem é uma prova que explora bastante gráfico. Isso é uma prova de natureza como um todo. E costuma ser uma deficiência dos estudantes, né? Se você for pegar, por exemplo, as pontuações de linguagem, pontuação em matemática e pontuação na natureza, você vai ver que mesmo entre os estudantes que passam para cursos muito concorridos, a natureza é a mais baixa. Então, por que isso acontece? A prova de natureza é tão difícil assim? Cara, a verdade é que ela é mais difícil que as outras, de fato, mas é mais despreparo mesmo. A ideia num gráfico, quando você vai olhar um gráfico, é sempre ver o que aquele gráfico está retratando. Então, os eixos é a primeira informação que você vai buscar. Qual é a grandeza que está naquele gráficozinho cartesiano? Por exemplo, às vezes você tem gráfico de energia de reação química, você tem entalpia versus caminho da reação. Às vezes você tem gráfico de propriedade coligativa, você tem pressão de vapor versus temperatura. Então, observar os eixos com atenção seria o primeiro passo para conseguir acertar uma questão de gráfico.
e depois, obviamente, conhecer o sistema e o que está acontecendo ali. E aí que é importante, né? Alguns temas, pessoal, infelizmente você só acerta se conhecer. Existem questões, acredite se quiser, que mesmo sem você conhecer o conteúdo, tem como acertar. Mas existem outras que são questões muito mais específicas que exigem mais técnica. E aí, para elas, você tem que conhecer um pouquinho do tema. Graças a Deus, na escola, vocês estão conhecendo todos os temas. Graças a Deus. Mas é isso. Quais são as complicações mais comuns que tu acha que o estudante tem quando vai estudar a química, desde o início? Olha, nesses anos estou dando aula, o que eu consigo encontrar são duas complicações específicas. A primeira é a deficiência em álgebra. A grande maioria de estudantes não gosta de matemática e aí tem dificuldade de entender, compreender matemática e principalmente aplicar a matemática dentro da ciência como um todo. Eu costumo dizer que a matemática é a linguagem universal. Então, tipo, eu sei falar português, sei falar inglês, sei falar espanhol. Você vai falar matematiquês. É importante conhecer matemática, porque você interpreta uma questão através de fórmulas matemáticas. Os fenômenos eles são interpretados através de sentenças matemáticas. Então, em primeiro lugar, o cara tem que ter esse traquejo matemático mínimo para conseguir responder as questões. E a outra é o raciocínio sistemático, que eu chamo desse jeito. O Enem, pessoal, as questões delas são construídas de maneira a simular um grande funil. Pode prestar atenção, qualquer questão do Enem começa, ele te lança um tema, uma problemática. Aí ele lança lá, a Amazônia está, não sei o que, está sofrendo desmatamento, e está tendo a morte de índios e Yanomami, por exemplo. Aí depois ele vai afunilando, ele vai dizendo, os índios morrem por conta do mercúrio que é jogado para... Então ele vai afunilando, trazendo para qual parte daquele tema a questão está querendo voltar a sua atenção. E o raciocínio sistemático, muitas vezes o aluno não consegue entender qual é a especificação da questão. Então a ideia, primeiro, é você anotar o comando, sublinhar o comando da questão, tipo, o que essa bagaça está querendo? Sublinha isso. E depois vai procurando termos na própria pergunta que são explicados no enunciado. Então é meio como se você respondesse a questão de trás para frente. Você pegasse, bem, está falando da bioacumulação. A bioacumulação é o quê? O texto às vezes vai dizer o que é isso. E aí você vai fazendo desse jeito, sublinhando as partes importantes, e isso vai te dar uma clareza muito grande para conseguir acertar o exercício. Tem algum assunto mais chatinho, que tem baixa recorrência, que eu posso deixar para estudar por último? Até tem. Por exemplo, o cálculo estequiométrico todo ano cai. Reação orgânica também. Forças intermoleculares também. Só que tem certos assuntos que tem uma pitada de decoreba. Uma pitadazinha de decoreba. Vou dar um exemplo para vocês. Reações orgânicas. Existem certos pontos de reações orgânicas, porque a reação orgânica, dependendo de como ela vai acontecer, depende do meio reacional. Por exemplo, nós temos reação de adição, que acontece em alcadinos conjugados, né? Que é quando você tem um hidrocarboneto que tem duas duplas, por isso di-en. E aí, se ele for conjugado, essas duplas estão alternadas. Se você tem uma temperatura mais baixa, acontece de um jeito. Se você tem uma temperatura mais alta, acontece de outra. Então, tipo, a temperatura determina isso. Ela sai um pouco do script, né? Então, por exemplo, se você for fazer uma prova que tenha perfil de cobrar isso, tipo o concurso da SPSEC-SAMAN, cara, estuda isso por último, deixa para dar... Aliás, estuda normalmente, mas deixa para abrir o livro e dar uma estudada um pouquinho na véspera da prova. Porque são informações que te dão ou acerto da questão ou dão velocidade para quando você for responder. Eu, por exemplo, quando eu ia fazer concurso público, eu decorava o log de 2, 3 e 5. Decorava. Então, tipo, às vezes eu estava fazendo lá uma questão de equilíbrio químico que envolvia logaritmo, e aí, tipo, tinha que simplificar o logaritmo usando as propriedades, mas eu já conheço o log de 2, 3 e 5, então fazia mais rápido, entendeu? Velocidade é algo muito importante para a prova. 90 questões da Enem, muita coisa, tem que fazer rápido. E agora, como é que o Enem aborda a química relacionado a assuntos de consumo de energia, combustíveis fósseis? Pronto, essa pergunta é excelente. Porque o que acontece? Existe hoje uma preocupação mundial em relação à fonte de energia. Você liga as fontes de energia a questões ambientais, né? A poluição que está acontecendo, a liberação de gases de estufa, aquecimento global. Então, existe uma preocupação em relação à utilização de combustíveis renováveis. E nós temos aí o Brasil como um país que é preocupado, sim, com relação a combustíveis renováveis. O projeto, por exemplo, do etanol como fonte de combustível partiu do Brasil. E lá do Ceará, por exemplo, foi desenvolvido o biodiesel, que é adicionado ao óleo diesel.
Então, você tem essa questão de energética muito forte aqui no Brasil e nós temos o papel importante de protagonismo dentro dessa temática. Então, você pode encontrar, por exemplo, energia em questões de química ambiental, falando sobre poluição ambiental e como um biocombustível pode atuar nesse sentido. Você tem a transesterificação, que o Enem ama falar de esterificação, transesterificação e hidrólise, já caiu diversas vezes. Então, é um tema que o cara tem que ficar atento. E, mais recentemente, está sendo debatido bastante a questão do hidrogênio verde, né? Nada mais é que a produção de hidrogênio, do gás hidrogênio, que tem um rendimento fantástico, ele é bem energético, através de uma fonte de energia renovável. Então, se eu consigo fazer a eletrólise da água e gerar hidrogênio usando uma fonte de energia renovável, você tem um hidrogênio para hidrogênio verde. Eu estou apostando nessa ficha de hidrogênio verde. Eu estou achando que vai cair. E eu espero que caia, uma questão bem interessante. Professor, em relação ao petróleo, em relação à sua composição química, por que ele é tão valioso? Petróleo, que é o ouro negro, ele dá para fazer um monte de coisa. Às vezes aí eu fico com vontade de voltar no tempo, porque o petróleo era super barato no começo, né? Ele era usado para iluminar lamparina e tal, a galera colocava lá o óleo porque ele queimava. Só que aí o petróleo tem uma grande quantidade de hidrocarbonetos e se você separa ele nos seus componentes, que a gente chama de frações, através do processo de destilação fracionada, você consegue obter algumas substâncias, né, que têm aplicações práticas fantásticas. Por exemplo, você consegue obter o gás natural, que é basicamente metano e etano, que dá para você mover um carro com isso, por exemplo. Tem gente que usa GNV. Aqui em Teresina a gente não tem postos com GNV, mas em outros estados nós temos. Nós temos a própria gasolina. Isso aqui é pouco falado. Vocês estão muito lindas aí, todas maquiadas. A maquiagem é de origem petroquímica, né? Então você consegue pegar ali cadeias carbônicas e polimerizá-las, juntá-las para formar estruturas maiores que vão gerar toda a gama de substâncias. Você tem a PET, a garrafinha PET, você tem plástico, você tem papel, você tem a maquiagem, tem um monte de coisa. Até o chiclete traz que eu sou viciado. Não sei nem se eu posso falar aqui. O traz que eu sou viciado, ele é também de origem petroquímica. Então é uma substância muito valiosa porque atua em vários mercados. Se você tem, por exemplo, um determinado produto que pode ser consumido em vários mercados distintos, esse produto ele vai ter valor, vai ter grande valor. E é isso que acontece com o petróleo. Professor, em relação ao grupo funcional, esse conteúdo é muito cobrado, como é? Cara, eu costumo chamar grupo funcional de muleta. Por que é muleta? Porque assim, tipo, dificilmente você vai encontrar na prova do Enem uma questão especificamente de grupo funcional. Tipo, coloca lá uma bagaça lá, uma escritura fala: qual é o grupo funcional que está presente aqui? O aldeído, cetona. Cara, isso pode acontecer? Pode, já aconteceu, mas é difícil. O que você vai ter grupamento funcional é dentro de outros temas, por exemplo, propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Eu posso colocar para você, por exemplo, um álcool com 3 carbonos e uma cetona com 3 carbonos e perguntar qual deles tem maior ponto de fusão e ebulição. Eu posso cobrar o assunto de funções orgânicas dentro do tema reações orgânicas. Porque se você for pensar bem, direitinho mesmo, são só 15 questões de química. Então o número de questões de química é pequeno. Se você pensar, você estudou química 3 anos, né, no ensino médio. Meu Deus do céu, muito tempo, porque tem muito conteúdo. Então o que é que o Enem faz? Ele pega um tema, determinada questão, ele pega uma questão e mistura vários temas ali. Às vezes, inclusive, até contando com outras disciplinas, né? Tem questão de química que você faz se você souber biologia, souber geografia. Não dá isso. Agora eu quero saber uma dica que você dá para conseguir desmistificar aquela visão que muitos estudantes têm sobre a química ser um bicho de 7 cabeças. Cara, eu posso falar por experiência própria, né? Eu odiava química. Quando eu digo isso aí em sala de aula, o pessoal fica assim: professor, pois é, isso aí foi catinho, alguém jogou praga, eu virei professor de química. Eu odiava química, achava a disciplina mais difícil, eu era muito bom em biologia, muito bom mesmo. Agora em química eu tinha muita dificuldade. Mas assim, a gente gosta dos jogos que a gente ganha. Então a ideia é você começar gradualmente. Por exemplo, aqui nesse podcast vocês me questionaram em relação aos temas que são mais recorrentes. Alguns deles são muito fáceis. Por exemplo, cadeia carbônica é um tema muito fácil. Então pega os temas mais recorrentes e vá fazendo questões de nível gradual. Vá acertando, vá fortalecendo, consolidando os conhecimentos mais fundamentais para a partir daí você ter uma base interessante para conseguir evoluir e aí chegar a questões mais complexas. Às vezes o cara mira lá no alto, por exemplo, eu não sei matemática, não sei nem dividir para número decimal,
Eu tô ruim pra caramba nisso. Essa estequiometria. Aí eu vou fazer uma questão de estequiometria, sei lá, da SpaceX Samando, e eu não vou conseguir fazer. Então comece com o básico, vá avançando vagarosamente, porque o importante é você dominar o básico. Assim, a estequiometria, quando teve super assustador no Enem, e todo ano cai, tem questões de estequiometria que são super simples de fazer no Enem. Já caíram questões complicadas? Já. Mas comece com o básico, e aí vai evoluindo, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E a respeito da estequiometria, eu ouvi dizer que você tem um método próprio, como é isso? Tem. O que aconteceu é o seguinte, a gente aprende, eu escutei isso quando eu era adolescente, isso que a gente aprende com o conselho dos outros, com o erro e com os acertos, né? Estequiometria sempre foi um dos assuntos assustadores para mim, e eu errei muito estequiometria na vida, muito mesmo. E aí, finalmente, um belo dia eu comecei a acertar as questões. Aí, quando eu comecei a acertar as questões, eu ficava feliz, mas demorava 30 minutos para fazer uma questão. Então é inviável, não tem funcionalidade. E aí, ao longo do tempo, eu fui observando maneiras que eu acho que são mais fáceis e uma questão lógica de construção de questão. Eu percebi que as questões de estequiometria, na maioria das bancas, funcionam com a construção específica. E aí eu dei uma hackeada nisso, né? Eu dei uma roubada, né? Eu disse, se isso aqui sempre acontece, se a gente sempre fizer isso aqui, inevitavelmente a gente vai conseguir acertar a questão. E aí eu fiz esse método, mostrei para os alunos, eu até me lembro, até hoje, a primeira vez que eu mostrei, esse aqui é meu método de redação, vê se vocês gostam. E aí, graças a Deus, os alunos gostaram, funciona. E aí é o método que eu explico até hoje, a questão de cálculo estequiométrico. E o resultado é bom, os alunos pelo menos dão um feedback positivo em relação ao meu método. Inclusive, se você que está assistindo de casa tem interesse em conhecer o método do professor, ele tem disponível na plataforma do Colégio CPI no YouTube. É a melhor aula que eu já vi, eu garanto. Você pode ir lá acompanhar no YouTube, né, no canal do CPI, assistir essa aula de cálculo estequiométrico. Delícia, viu? Delícia. Professor, você tem algum recadinho para deixar para os nossos vestibulantes que estão super ansiosos para entrar de casa? Cara, eu tenho sim. Olha, no meu tempo, esse mês aqui é o que? Setembro, né? Não, mais ou menos. Agosto, setembro. Eu chegando em setembro já. No meu tempo, quando chegava essa época, eu já estava ficando com o cabelo em pé, super triste, nervoso e tudo, achando, olha, eu não estudei o suficiente. E, cara, é o seguinte, faz parte do sucesso das vitórias, né? A pressão e as batalhas. Não existe ninguém vencedor sem enfrentar batalhas. E talvez até seja um pouco triste que eu vou dizer para você, mas a pressão é uma coisa que você vai acompanhar a vida inteira, a vida toda. O que vai mudar é o jeito que você lida com a pressão. Então, o que você tem aí no vestibular é a oportunidade de amadurecer, ter mais autoconhecimento e aprender a aquietar o espírito, aquietar o nervosismo, e assim você vai extrair o melhor que você pode para fazer a prova. Eu me lembro, por exemplo, que no meu tempo de vestibular eu era super nervoso mesmo. Inclusive, na minha primeira prova de vestibular, tudo que você pode imaginar aconteceu. Eu não vou nem entrar em detalhes. Mas tudo, eu pranteei, eu chorava que o fiscal chegou no meu ombro e falou assim, ei, você quer a banheira? Eu olhei assim, quero. Muito nervoso. E ao longo do tempo você vai aprendendo, cara, não precisa disso. Pensa somente na prova, não pensa no que vai ganhar, não pensa no que vai perder naquela prova. Pensa, eu vou estar aqui, eu vou fazer o melhor que eu puder. É isso que você vai fazer. Então chega na hora da prova, faça o melhor que você puder. E depois entrega na mão de Deus e bola para frente. Então é isso aí, galera. Muito obrigada, professor, pela participação. Foi maravilhoso. Obrigado. E se você gostou, já deixa o like. E até o próximo Papo de Vestibulando.